Signo de Peixes. Seja muito bem-vindo, Peixes, à sua leitura para o mês de julho de 2026. É uma leitura mensal, mas também é uma leitura geral. Não força nada na tua vida, na tua história. Salva essa leitura para você ver aí depois da segunda quinzena, ok? Já que é uma leitura mensal, né? E se você é novo, nova por aqui, eu me chamo Leonardo e você está aqui no canal O Louco Tarô. Seja muito bem-vindo, Peixes. Eu já quero convidar você a se inscrever por aqui. Se você puder também, bem no início dessa leitura, ou seja, nesse exato momento, deixar a sua forma de contribuição. Nós ficaremos muito gratos do lado de cá para que esse trabalho ele possa continuar. Qual é essa forma, essas formas, né? Comentário, like, compartilhamento, você se tornar membro do canal. Link para você se tornar membro está aqui abaixo na descrição, ok? Assim como na descrição você encontra também informações sobre nossos serviços e produtos. Lá você encontra nosso famoso guia de banhos energéticos para que você tenha autonomia ao cuidar da tua própria energia. Tem também as nossas formações. Tem o nosso guia do tarô, meditação guiada, reprogramação mental e muito mais aí para você, ok? Vamos lá então abrir diretamente com o tarô. Por favor, espiritualidade da luz, o que vem para Peixes em julho de 2026? Peixes, julho, o que vem para eles, por favor? 10 de fogo. E aí? A autossacerdotisa. A torre. Eita, e o julgamento. Olha, você até pode, Peixes, estar tentando levar aqui uma situação na tua vida que ela pode ser um pouco complicada para você, mas esse mês isso acaba. E aqui, este acabamento, né, vamos dizer assim, essa finalização, ela vem pela mão da espiritualidade. Porque aqui nós temos energias, né, que falam muito da espiritualidade, principalmente energias a nível universal. Alguns aqui, pode acontecer algo aonde você está, tá? E este algo ele vem para retirar você. Então, assim, você que está, por exemplo, num trabalho, num grupo, numa religião, talvez, aqui, porque aqui está muito interessante uma energia que eu estou vendo, que aqui está falando de alguma espécie de estrutura da qual você faz parte, tá? E pode ser uma estrutura, né, que eu digo aqui a nível realmente de parede, né, teto, como uma casa, como uma igreja que você vai, como um centro, né, como uma tenda, uma reunião aqui que você frequente. Aqui é como se fosse haver uma revelação. Alguns aqui também vão receber uma revelação em algum lugar religioso que você frequenta. E é como se essa revelação, ela mostrasse para você que é hora de você soltar alguma coisa. O 10 de fogo nesse deck, ele fala muito sobre uma energia onde, assim, pode haver um conforto desconfortável, né? Ou um conforto tóxico, vamos dizer assim, ou algo que você entende que se você soltar, você perde tudo. E aí você pode estar um pouco resistente em relação a essa questão, mas desse mês aqui não passa. Aqui fala muito da segunda quinzena do mês, tá? E ó, 6 de ouros, aqui eu não vejo que você vai perder tudo, Peixes, no sentido de assim, você sair prejudicado de alguma situação ou de você ficar totalmente desamparado. Aqui a espiritualidade ela mostra que tem outros caminhos que talvez você não esteja vendo. Aqui tem uma atuação do espiritual na tua vida agora no mês de julho. E assim, alguns que estão aqui, você até sabe o que é que você está passando, mas o que vai acontecer você não tem a mínima, porque a sacerdotisa ela está aqui. E a sacerdotisa, ela fala de algo que assim, a gente realmente não consegue saber. Né? A gente pode até perguntar aqui, mas não vai vir tudo para você saber, por exemplo, quando é que vai acontecer ou como é que vai acontecer. Porque aqui é quando o espiritual ele age de maneira oculta. Então, num belo de um dia, algo acontece. E aí você não esperava nem um pouquinho por isso acontecer. Mas qual que é o grande propósito? Né? Se você perguntar, Leonardo, qual o propósito dessa ação espiritual na minha vida? Libertação. Julgamento com torre não tem outra questão. Aqui é libertação. Para que você possa seguir um outro caminho. E outra coisa que também fala de cumprimento de missão dentro de alguma narrativa na tua vida. E se é um lugar aqui, como eu vi, né, para alguns aí de vocês, parece que assim você não tem mais o que fazer nesse lugar.
Você não tem mais aqui propósito, missão nesse lugar, não. E se você continuar, a sua vida ela fica estagnada. Por isso, né, que tem essa ideia aqui na leitura, essa energia, na verdade, de alguns aqui estarem sustentando algo que não é mais para ser sustentado. E a tua vida parece que ela parou. Parece que ela estagnou. E outros aqui é um estado, né, no sentido interno, que você se encontra já tem um tempo. E aqui o espiritual ele pode estar tentando avisar você, olha, as coisas mudaram, não é mais assim, vamos abrir a mente, vamos estudar, vamos procurar, vamos de alguma maneira se inteirar aqui de outras coisas, tem outras oportunidades, né? Tem outra forma de você ver a vida hoje em dia, mas aqui você pode estar um pouco resistente em relação a essa questão. Tá, e aí? 2 de espadas. Sete de copas. Quando isso acontecer, peixes, talvez você fique sem entender. Tá? Por isso também que você está chegando aqui nessa leitura, para você já não ter tão forte essa energia atuando no teu campo. 2 de espadas e 7 de copas aqui. No sentido de assim, nossa, mas por que tal coisa aconteceu dessa maneira? Né? Por que o espiritual causou tal coisa? Ou por que tal pessoa fez tal movimento e eu também fui envolvido nessa situação e acabei que sendo respingado e tal coisa aconteceu comigo? Nem toda resposta você vai ter, né? E você já tinha sido avisado pela sacerdotisa aqui na sua leitura. Então que tem coisas que vão acontecer em julho que você vai entender só depois. Aqui fala muito de outubro, tá? Alguns vão entender só no mês de outubro alguma coisa que aconteceu em julho. É como se você se questionasse, né? Qual que é o propósito? Por que isso está acontecendo? E aí você já sabe agora, né? Porque foi falado aqui para você que o propósito é libertação. Ah, Leonardo, mas não vejo nenhuma libertação no meio dessa questão. Agora você realmente pode não ver, né? Que é exatamente o que eles falaram aqui. Mas depois você vai ver. Forte aqui também mês de setembro, tá? Para você entender o que acontece agora no mês de julho. Da onde está vindo aqui essa torre e esse julgamento? Ó, a justiça, arcano maior, clarificando arcano maior, né? E pajem de ouros. Olha, eu vou falar uma coisa, peixes, que não é para todo mundo, né? Se não é para você, não pega. Mas aqui você pode já ter sido avisado. Porque uma coisa a gente sabe, né? A torre, antes dela chegar na nossa vida, ela vai trazer os sinais. E se você não prestar atenção, né, nos sinais que a torre vai trazer, uma hora ou outra ela vai acontecer. E aqui alguns você pode ter recebido algum sinal e você ou não captou, ou não percebeu, ou não quis saber de alguma questão e agora isso está acontecendo aí na tua energia. Porque aqui se trata, olha, de uma entrega. A justiça é alguma coisa aqui que ou foi feita ou deixou de ser feita. Porque até quando você deixa de fazer alguma coisa, você deixa, por exemplo, de tomar uma decisão. Ah, vou deixar isso aí correr frouxo, vou dar corda e ver até onde vai dar. Você escolheu fazer isso. Então você tomou uma decisão, que é não tomar a decisão de resolver a situação. Né? Mas indiretamente, vamos dizer assim, você tomou uma decisão. E aí isso é jogado para o universo. Porque a sua leitura está falando de questão espiritual / universal. Aqui tem algo voltando para você. Mas é como se você não tivesse percebido que você poderia ter mudado o quadro disso em algum momento. Ou você percebeu e não quis mudar. Alguns aqui receberam alguma oportunidade, não pegaram essa oportunidade quando receberam ela. E agora você pode aqui perder alguma oportunidade que você já tem. E essa outra, né, que ela apareceu em algum momento, ela pode voltar depois para você. Mas aqui é como se assim, já era para você estar com ela, porque essa questão já estava para acontecer. Alguns aqui você foi avisado em algum momento, de alguma maneira, né, também aí. Alguns aqui de uma maneira mais direta, outros nem tão direta assim, que alguma coisa não permaneceria na tua vida. Então, essa empresa vai fechar. Ou, olha, você vai ser desligado dessa empresa, começa a procurar outro trabalho, outra coisa. Eu acho que não tem nada a ver, vou deixar para lá. E aí agora a empresa fecha. Ou você é desligado da empresa, né? E aí vai aparecer um trabalho para você só depois, entende? Será que antes já havia alguma outra oportunidade aí que deu as caras para você?
Ó, 5 de copas. Para alguns aqui tem um quê de arrependimento, tá? Alguns aqui, você pode realmente, algo pode sair da tua vida e você entender que, por isso que tal coisa apareceu antes, né? Porque é como se fosse já o pré-aviso dessa questão aqui. Aqui o espiritual ele traz uma questão, peixes, que é o seguinte: nada é por acaso, né? Claro que a gente tem que saber filtrar as coisas. Então, se eu estou em um trabalho e aparece outro, eu vou ver realmente se aquele trabalho ele é melhor, né, do que o que eu já estou, o que ele pode me proporcionar, por que é que ele apareceu. Mas assim, o trabalho, outro trabalho, ele não apareceu do nada, entende? Por isso que a gente precisa trabalhar essa percepção na nossa vida de que o acaso e a coincidência eles não existem. Então, se vem algo para mim em algum momento, mesmo que eu já tenha uma outra coisa, tem ali algum motivo. Nem que seja, né, uma questão de aprendizado. Igual se você está no relacionamento com uma pessoa e aparece outra, não significa você largar a pessoa que você está para estar com a outra, né? Mas ali talvez é mostrando o quê? A sua fidelidade em relação a você mesmo em primeiro lugar e depois a outra pessoa, né? Não é para você largar a outra pessoa e ficar com aquela que apareceu ali. Alguns aqui teve uma energia parecida com isso, tá? Alguma coisa apareceu pra você, mas ou aqui você negligenciou, ou não sei, você não entendeu. O que aconteceu aqui, espiritualidade, quando apareceu esse valete de ouros aqui? Nove de copas, você entendeu que você estava bem, que você não precisava do que chegou. Ó, a morte. Mas o que chegou era o aviso de algo que acabaria agora, no mês de julho. Entende? Agora eu acho que você entende, né? Aqui você teve, peixes, uma ideia no passado, tá? De que você não precisava de alguma coisa, porque você estava em um estado onde, por mais que nem tudo estava bem, você entendia que você tinha alguma coisa. Então você entendia também que ou não havia espaço, né, na tua vida para tal coisa, mas eu diria que havia, porque aqui é um 9, né, e não um 10. O 10, a completude, ela chegou, né, então realmente pode não haver espaço para algo novo, mas no 9 ainda há. Mas alguns aqui você entendeu, né, na verdade, que não agregaria na tua vida, porque você estava de uma maneira que você tinha o que você precisava naquele momento ali, vamos dizer assim, tá? Mas aqui eu estou falando de uma percepção da pessoa e não o que, por exemplo, realmente é, né? Pela oportunidade que o espiritual ele trouxe no teu caminho aqui. Só que o 9 de copas também, por um outro lado, ele fala do quê? Da zona de conforto. Então, alguns aqui você já não estava muito bem, mas estava inserido em alguma zona de conforto. E aí chegou alguma coisa, você olhou para isso, e isso aí vai causar um grande rebuliço, né, na minha vida, ou vou ter que mudar um monte de coisa, eu não quero saber. Não tá bom, mas eu vou ficar aqui mesmo, né? Alguns aqui têm essa energia presente aqui. Então, essa oportunidade, ela era o aviso dessa torre aqui. Mas aqui tem um algo a mais, tá? Que provavelmente só você sabe. Porque assim, não é que chegou uma oportunidade e aí você tinha que de tudo entender que essa oportunidade ela era, de fato, o aviso de algo que se romperia agora no mês de julho. Aqui tem algo a mais que também deu para você um entendimento de que realmente o que você já tinha não ficaria. De que você não permaneceria no 9 de copas, entende? O que é isso, espiritualidade oculta aqui? Tem como a gente saber? As de copas. Entendi. Ó, rainha de copas, é que você recebeu uma intuição. Em algum momento aqui, peixes da tua vida aí, em meses anteriores, aqui fala muito do mês de fevereiro, tá? De alguma maneira, você recebeu alguma intuição aqui da espiritualidade, algum aviso, pode até ter sido em leituras, né, também, ou na tua própria vida aí, ou leitura particular, né, que você pediu, que algo não tomaria um caminho de permanência na tua vida.
tá? Aqui é como se algo não ficasse do jeito que estava. E esse era o aviso, e parece que depois, ou juntamente disso, chegou para você alguma espécie de oportunidade na qual aqui você não quis. E eu não tô falando, peixes, de coisas aqui, né, que não estão alinhadas com você. Igual a eu vendo um produto. O produto custa X, a pessoa chegou oferecendo Y, né, um valor abaixo do que eu estou oferecendo, vendendo aquele produto. E aí, eu vou baixar o preço porque a pessoa pediu menos. Não, não é sobre isso aqui, entende? Aqui é sobre algo que estava condizente com algo ou igual que você tinha ou melhor. Só que junto disso ou antes disso veio também esse aviso de que, olha, o que você está vivendo hoje, por mais bom que seja, não é permanente. Então aqui eu já estou tentando te oferecer alguma outra coisa para você ver que o que você tem agora não vai permanecer. Alguns aqui você deixou passar uma intuição que você teve, um aviso, né? Algo desse tipo aí. Pode ser que você viu, inclusive nesse período, muita leitura que falava de algo que ia chegar ao fim. E aí não aconteceu ainda, acontece agora em julho. Por isso, né? Agora eu entendo, olha. Por isso que você tá assim. Alguns, né? Estão assim em julho. Ué, mas o que aconteceu, né? Tava tão bom, tava tão legal aqui, eu tava tendo tal coisa de tal lugar, né? Estava assim, assado, tava bem. E aí, do nada, que a situação acabou. E aí, agora você entende, né? Com as coisas que a espiritualidade ela falou aqui, porque é que a situação aí chega ao fim. Para você, peixes, que nada isso aqui tem a ver, por exemplo, com vida material, né, etc e tal, aqui é um estado seu, né, que você sustentava, e assim, por mais difícil que às vezes estava, parece que aqui esse estado ele fazia você permanecer em uma zona de conforto. E aí você já estava sendo também avisado que alguma coisa aconteceria para tirar você desse estado. E aí isso acontece agora no mês de julho. E para você, como uma questão de estado, você também foi avisado aqui de alguma maneira, tá? Porque esse aviso aqui ele foi para todos que são donos dessa leitura, independente da forma que chegou e se você percebeu ou não. Porque alguns você percebeu, mas você negligenciou, outros aqui você percebeu mais ou menos, né? Vamos dizer assim, mas parece também que o resto aí não foi feito, né? Parece que a oportunidade que estava aqui você não quis saber, ou você não quis mudar quando foi aconselhada a mudança acontecer. Aqui é isso. A torre com julgamento na sua leitura, e principalmente com esse 9 de copas aqui, é como se assim, a energia que está presente aqui, ela quer empurrar você para frente. Empurrar você para viver novas coisas, tá? Ter novas coisas. Por isso que aqui não tem essa questão de você ficar desamparado. Por mais que, Leonardo, realmente eu não ouvi o aviso que a espiritualidade trouxe, eu não entendi, eu não percebi, né? Ou, eu acho, na minha concepção, de que eu não fui avisado de nada, né? Vamos dizer assim, para alguns aí. Então aqui, assim, não é que você... Não é uma questão aqui de... Você está sendo punido, né? Por algo aqui. Mas é um movimento que a vida ela quer fazer para empurrar você para frente. É a mesma coisa, você tá dentro dessa torre aqui de boa, a torre recebe um raio do nada, e aí você tem que sair correndo de dentro dessa torre. Você não estava bem lá dentro? Quando você sai correndo de dentro, você vai ter que dar um jeito de fazer outra coisa, né? Então, exatamente essa é a ideia aqui da sua leitura. Porque se isso não acontecesse, você ficaria do jeito que você estava. E outra coisa, o 9 de copas ele é muito bom, ótimo, maravilhoso, mas aqui não existe evolução. Não existe evolução nessa carta aqui. Por isso que a pessoa ela pode ficar presa aqui, em um determinado estado, ou em uma conquista, né, um estilo de vida, um pensamento. E ela não evolui mais, ela não vai pra frente aqui. Ó, coragem, né? Vamos saber, peixes, qual que é a afirmação de transmutação que vem aqui para você. E já veio a felicidade, ó. Tá vendo? É exatamente sobre isso aqui, né? Por mais que a leitura, assim, ela tenha uma energia bem séria, né? E bem direcionada também, mas aqui é para que você possa ter melhores momentos aí na tua vida. E aqui diz o seguinte:
Eu entendo que felicidade significa estar no caminho certo. Eu entendo que felicidade significa estar no caminho certo. Então é importante também, peixes, você prestar atenção nesse sentimento, tá? Agora no mês de julho aqui, que ele pode também mostrar para você qual que é o outro caminho a seguir no pós-torre aí na tua vida, ok? Então é isso, peixes, que eu tenho para você. Gratidão pela sua presença, que você tenha um mês abençoado. Namastê e até a próxima leitura.